Tem uma pergunta do Gus Pepper 7 aqui. Ele falou aqui: as empresas dentro de inovação, elas escolhem quais clientes querem ou buscam todos os perfis? Essa é a pergunta que ele fez. Ele disse: em uma loja do Ponto Frio, acho que ele foi em uma loja do Ponto Frio e o gerente falou comigo, menos de um minuto, disse: você é um cliente 4.0. Ó, Tiagão, assim, na real, quem quer atender todo mundo não atende ninguém, tá? Então, assim, precisa sim selecionar um público e direcionar os esforços para ele. Eu quero entrar agora nos obstáculos, né? Eu não sei se quando você chegou já era tudo lindo, maravilhoso, se era tudo mato, você teve que talhar o caminho todo. Seus primeiros, vamos pegar ali, primeiros 100 dias aí, quais foram as grandes pedras que você teve no caminho? Lógico, se você não quiser citar, não precisa, pode dar uma generalizada, da gente pegar normalmente nas empresas, quais são as grandes pedras que uma pessoa que quer ter essa iniciativa, seja uma pessoa que sei lá, uma pessoa de UX que está projetando a carreira, no plano de carreira ela quer de repente ter um olhar mais macro para negócio e tal, quais são as dificuldades que ela vai ter, e pegar também um ponto de vista de um C-level, né, de um executivo aí, seja o CEO, seja o CMO, enfim, qualquer nível C aí. Quais são as pedras? Ó, Tiagão, cara, eu cheguei aqui em setembro de 2019. Um mês depois eu estava fazendo uma apresentação para o board do Banco Carrefour para dizer qual era o framework e como a gente ia trabalhar. Na sequência, eu corri atrás de fazer essa evangelização do começo da nossa live, de falar o que é inovação e capturar os benefícios da lei do bem, já para ficar tranquilo do ponto de vista de trazer receita para dentro da organização. E aí, logo na sequência, eu fui começar o processo de Open Innovation. Trouxemos aqui para dentro 2 startups. E eu deixei o processo rolar justamente para identificar os problemas que eu ia ter dentro dessa jornada de incorporação de Open Innovation aqui dentro da empresa. Eu descobri todos os DPIs, Departamentos de Prevenção à Inovação, que existiam. Eu tinha esquecido dessa sigla. Eu encontrei sem brincadeira 17 interlocutores do não. Putz. Então, assim, eu reuni os 17 numa sessão de design thinking conjunta para dizer o seguinte: é uma convicção que nós temos, que nós vamos inovar e vamos trabalhar com startups. Então, se a resposta é não, eu quero que a gente trabalhe agora no então como. E o então como teve a participação dessas 17 pessoas, a ponto da gente estruturar um novo documento, um novo processo dentro da organização, com a participação de todo mundo. Jurídico, compra, segurança, LGPD, todo mundo estava a bordo. Então tá todo mundo confiante de que aquele processo agora é o melhor processo. Essa POC, eu tinha como meta fazê-la acontecer em 2 meses. Levou 7. Só que ao longo desse processo, a gente foi reestruturando esse processo e hoje eu consigo fazer uma POC com startups em 2 meses. Porque o banco se transformou, os líderes dessas áreas incorporaram a mesma convicção de inovar, porque ao invés de fazer uma coisa top-down, de chegar pro nosso presidente aqui e falar assim, ó, agora então fala para todo mundo que vai... Não, ao contrário, eu deixei o fluxo rolar, eu mapeei as dores, mapeei os problemas dentro do processo e trouxe todo mundo a bordo para trabalhar comigo. A gente conseguiu, de uma forma envolvendo todo mundo, né, de fazer esse processo ser transformado e a gente ter um processo novo. Uma coisa que eu acho que é importante é nunca fazer as coisas de forma top-down, né? Você tem que trazer essas pessoas para perto e a convicção tem que ser da empresa de que ela tem que inovar, não tem que ser de uma pessoa ou só da liderança. Cara, que bacana, que papo legal, assim. Eu acho que a gente pode... Então, eu gostei do DPI, então acho que, né, o Departamento de Prevenção da Inovação. Eu acho que, pessoal, quem estiver aí na live assistindo, pode até começar a mapear os DPIs aí na sua organização. Mas eu queria te falar de uma coisa agora. Como que a gente consegue evitar o Big Bang, né, cara? Porque isso você falou de evitar de chegar no CEO, né? Chegar lá um executivo novo de inovação, um head novo de inovação,
Por dar no ouvido do seu, eu falo assim, olha, é o seguinte, agora tem que ser assim, assim, assado, e bora mandar para baixo. Porque normalmente, eu gosto de falar que o Big Bang, ele funciona meio que sistemicamente, quando você... ação e reação, vai, para não falar muito complexo. Quando você bate muito forte, quando isso volta, você consegue segurar? Não. Normalmente não. Quem fala que consegue, porque normalmente... O que é conseguir segurar, né? É manter essa cultura que você tentou jogar. Então eu gosto sempre de brincar, né? De brincar. Quando você dá uma porrada muito forte em alguma coisa, é legal pensar como se você estivesse batendo numa coisa elástica, né? Que da mesma forma que ela foi, ela vai voltar talvez com mais força. E quando ela voltar com essa força, talvez ela te derrube. Né? Esse é o motivo primeiro, assim, que se você quiser pensar só em você e falar assim, cara, então eu vou evitar um Big Bang porque... Eu vou jogar uma energia muito forte, né? Que vai ser um CEO ali falando para todo mundo. Essa volta, normalmente, ela não volta em violência, né? A pancada que eu falo não é às vezes ela volta em pedido de ajuda, pedido de suporte, todo mundo querendo fazer tudo ao mesmo tempo com você. E aí você vai cair num problema clássico de várias empresas, que é o primeiro, budget. Você não vai ter budget para contratar gente para te ajudar em 2 semanas, porque provavelmente o seu budget já está pro ano todo, sei lá, você e mais 3. Né? E a segunda coisa, o seu suporte ao cliente interno, né, vai ter uma fila muito grande, e aí você acabou de virar aquele saque que você odeia, que fica fazendo ping-pong, que demora 3 horas para te atender, que recolhe o ticket e depois de 3 meses responde falando assim, olha, não tem muito o que eu fazer. Então, assim, esses são os problemas que esse Big Bang gera, né? Tem alguma coisa, sei lá, você já viveu isso? Você teve já de ver isso acontecer? Como é que funciona? Tiagão, é o seguinte, eu podia agora fazer indicação de alguns livros aí, né? Boa! Mais bacanas, né? A gente podia falar de Lean Startup, a gente podia falar de agilidade e tudo mais. Cara, eu vou indicar, assim, um livro que pra mim eu acho que vai ilustrar bem esse momento. Ria da minha vida antes que eu ria da sua. Tem 3 volumes, inclusive. Então é o seguinte, a gente gosta muito de falar sobre a parte de sucesso, né? Deixa eu falar sobre o meu maior erro na minha carreira de inovação, que aconteceu, inclusive, dentro da Leroy Merlin, e eu vou descrevê-lo, obviamente que é um dos lados da história, mas eu vou descrevê-lo para você entender por que o Big Bang não funciona. Quando a gente começou a estruturar a área de inovação dentro da Leroy Merlin, a minha interpretação naquele momento era de que eu devia encontrar dentro do ecossistema de inovação startups que tivessem sinergia com o negócio da Leroy Merlin. E aí nesse processo eu encontrei uma startup chamada YouPeak. A YouPeak tem uma solução chamada Arquiteto de Bolso. Eles projetam qualquer ambiente em até 2 horas. Energia maravilhosa com o negócio da Leroy Merlin. Fomos a campo, testamos isso em uma loja, identificamos qual era o nível de precificação, os produtos que deveriam ser recomendados e tudo mais. Quando estava tudo pronto, né, assim, modelos de negócios perfeitos, a gente sabia, inclusive, qual era o retorno que a gente ia ter com aquilo, a gente quis implantar esse troço para todas as lojas. E aí veio o elemento, de novo, transformação digital é humano, veio o elemento humano. Eu não sabia, eu não fui envolvido, eu não conheci as empresas, eu não sei por que essa é a melhor, não sei por que essa tem que ser escolhida. E o resultado é que, na prática, aqui no Brasil, aí o YouPeak acabou nunca decolando, porque a gente tentou justamente fazer esse troço em formato Big Bang. Então, inovação não começa a partir de um hunting, de uma solução que pode ter sinergia com o teu negócio. Começa de um problema real, de uma área de negócios real, de um stakeholder real. Se a área de negócios tivesse me demandado por uma startup que entregasse esse tipo de solução, o case hoje no Brasil talvez fosse um sucesso, como está sendo lá em Portugal. Tamanha a solução boa que a gente tinha na mão. Então a YouPeak hoje está escalando na Leroy Merlin Portugal e não aqui na Leroy Merlin Brasil. Mas é resultado de uma estratégia, de uma abordagem errada de inovação. Inovação sempre tem que começar a partir de um problema real, de um stakeholder real. Ela não tem que ser uma garagem, um laboratório que vai evolucionando ali ideias
e vai tentar impor depois para a companhia inteira. Não funciona nem para ideia, nem para inovação e muito menos para processos novos que a organização vai seguir. Então, ria da minha vida antes que eu ria da sua. Não cometam esse mesmo erro na empresa de vocês. Não queiram implantar processo de inovação de forma top-down nas organizações de vocês. Nenhum processo, acho que top-down funciona, cara. A não ser sei lá, pra mim não funciona. Eu acho que é isso. Eu acho que tem uma relação interessante do top-down comando e controle, né? O classicão que a gente conhece, que isso, cara, esquece, 2021, isso daí já foi, não faz mais sentido. E tem aquele top-down que por exemplo, acho que tem um case bacana que é o da Amazon, do Google, enfim, que são os líderes que falam, esse aqui é o caminho estratégico que a gente quer seguir. Como a gente vai chegar lá? Não sei. Perfeito, Thiago, perfeito. E essa é a parte que funciona no top-down. O resto não funciona. É você ouvindo o seu cliente, interagindo com ele, ouvindo seus stakeholders, interagindo com ele e a partir dessas escutas, transformando a organização. Cara, você falou de livro, genial o que você falou agora. Eu acho que matou bem ali o que a gente entende quando a gente fala um top-down de qualidade, vamos dizer assim. Um top-down estratégico, um top-down bem colocado. E tem o bottom-up, né? Que é quando essa resposta vem da parte de baixo da pirâmide da organização, vamos dizer assim, ela é escutada pela parte de cima e fala assim, opa, qual que é o feedback que está vindo disso aqui? Como que a gente ajusta o nosso curso aqui de acordo com o que a gente está entendendo que está vindo da galera da operação e da tática? Você falou de livro, para a gente caminhar para o fim aqui, eu tenho um livro que eu gosto muito, que é o do Jim McKelvey, que foi o cara que criou a Square Up, que agora é só Square o nome, que é a pilha de inovação, né? Pilha de stack, pilha, né? Uma pilha de coisas, mas a pilha de inovação, criando um negócio infalível, criando um negócio que ninguém vai bater. E esse livro ele conta um pouco a história do Square, e uma coisa, o ponto central do livro dele, está no título já, quais são os itens de inovação que você vai empilhando um em cima do outro para você garantir aí esse ecossistema, né? Como eles se conversam entre si. Cara, o livro é demais, eu recomendo muito esse livro, assim, e ele abre muito a cabeça justamente para tudo que a gente falou aqui nessa live. Ele dá alguns exemplos também, alguns cases bacanas. Então, aproveitando que você trouxe a ideia do livro aqui, eu queria trazer esse.